Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos estudar o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, pouco os escolhidos. Primeiro iremos relembrar o que são parábolas. São histórias alegóricas que têm sempre um fundo moral. Então Jesus acreditava que se ele contasse uma história, as pessoas guardariam com mais facilidade do que pregando um sermão. Só que nós temos que saber interpretar a parábola, caso contrário, ela não vai passar de uma simples história. E Jesus conta a parábola do festim das bodas, ensinamento registrado por Mateus no capítulo 22, versículos 1 a 14 do seu evangelho. Ela começa dizendo que Jesus assemelha o reino dos céus a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, mandou que seus servos fossem buscar as pessoas que haviam sido convidadas para a festa. Porém, elas se recusaram a ir. Então o rei mandou que outros servos voltassem lá e falassem que ele havia matado seus bois, que tudo estava pronto, então que fossem à festa. No entanto, eles nem ligaram. Um foi para sua casa de campo, outro foi para o seu negócio, e acreditem vocês, alguns até pegaram os servos e os mataram, isto depois de os xingarem e os maltratarem. O rei, quando soube o que havia acontecido, ficou muito bravo e mandou o seu exército exterminar os assassinos e queimar sua cidade. Então, mais uma vez, ele chamou por outros servos. Reparem vocês que esse rei não desiste. Então ele chamou outros servos e disse: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que foram chamados não eram dignos dele. Vão às encruzilhadas e chamai a todos para a boda. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que eles iam encontrando pelo caminho, bons e maus. A sala ficou cheia e foi quando o rei veio ver quem estava sentado à sua mesa e reparou que um dos homens não vestia a túnica nupcial. Então ele perguntou: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. O rei mandou que atassem seus pés e suas mãos e o lançasse às trevas, porquanto muitos há chamados, mas pouco escolhidos. Então vamos lá. O sentido desta parábola é o de identificar em nós como que nós iremos reagir quando Deus nos convidar para a sua festa. Nós iremos aceitar ou recusar? Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria, aventura, a uma festa, a um casamento. O banquete simboliza todos os recursos que Deus provê e nos oferece gratuitamente para evoluirmos espiritualmente até a completa felicidade. Sim, porque todos seremos felizes um dia, completamente felizes um dia. E, aliás, esse é o objetivo que Deus tem para conosco, que cheguemos à felicidade. Então, o rei é Deus, o filho do rei é Jesus. O festim simboliza o reino dos céus, que é o mundo espiritual, onde todos seremos felizes. Agora, por que festa de casamento? Porque em todos os textos da tradição do povo hebreu, a união do ser humano com Deus é simbolizada pela figura de um casamento. Então, quando alguém se integra, se une a Deus naquela tradição e na nossa, porque a nossa cultura religiosa nós herdamos deste povo hebreu. Então, a nossa cultura é judaica cristã. Então, toda vez que uma pessoa se une a Deus naquela cultura e na nossa, ocorre um casamento. Olha, o padre e a madre da igreja romana, eles são casados com Deus.
Os primeiros convidados são os hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. No entanto, eles se fecharam no orgulho racial e não cumpriram o papel de expandir esta relação para com todos os irmãos. Então, os hebreus acreditavam que Deus era único exclusivamente do povo hebreu. E não é verdade. Deus é de toda a humanidade e é o mesmo para toda a humanidade. Os enviados do rei são os discípulos fiéis de Jesus, os profetas, que antecederam Jesus, como Moisés, depois João Batista. Eles vieram estimular os hebreus a seguirem pela trilha da verdadeira felicidade, mas as suas palavras quase não foram ouvidas, suas advertências foram desprezadas, muitos até foram massacrados como os servos das parábolas. Então, profetas que vieram antes e depois de Cristo também são considerados como esses enviados. Os convidados que se desculpam falando que tinham que cuidar dos seus negócios, que tinham que ir para os seus campos, simbolizam as pessoas mundanas, aquelas que são absorvidas pelas coisas terrenas, pelos bens materiais e se conservam indiferentes às coisas do espírito. Então Deus está nos convidando até hoje. Mas muitos de nós não estamos dispostos a ir nesta festa e damos desculpas. Os convidados que se recusaram a comparecer ao festim das bodas são todos aqueles que sacrificam sua nação pelo efeito do orgulho, do fanatismo e incredulidade, que é a falta de fé. Jesus estava se referindo a alguns judeus que desprezaram a lei moral para se aferrarem ao que é mais fácil, que era a prática do culto exterior. Então, apesar de Moisés já ter explicado que todos temos que seguir um único Deus, alguns acabaram cultuando vários deuses, adorando bezerros de ouro, fazendo oferendas, desprezando o mais simples, que é aquela oração feita do coração, sem postura especial, que nós já sabemos que é o suficiente. Quanto aos bons e maus que fossem encontrados nas encruzilhadas, Jesus estava querendo dizer que a palavra ia sim ser pregada a todos os outros povos, não somente aos hebreus, pagãos, idólatras, que são aqueles que idolatram imagens, caso resolvessem ouvir a palavra de Deus. Acontecendo isso, seriam sim admitidos ao festim no lugar dos primeiros convidados que recusaram. Então, mais uma vez, estamos sendo convidados, não importa quem nós somos, de que religião que nós somos, homem, mulher, negro, branco, todos somos criaturas de Deus, espíritos imortais. Esses que estão preocupados somente com as coisas materiais desconhecem a existência do rei e do seu banquete. E a túnica nupcial, qual o seu significado? Olha, para participar do banquete naquela época, se fazia necessário trajar uma túnica nupcial, uma veste especial. E até hoje, quando nós somos convidados para um casamento, nós não vestimos uma roupa especial, bonita. Nós fazemos isso porque nós queremos agradecer os noivos pelo convite que eles nos fizeram e para estarmos bem apresentáveis diante de Deus. Então, tornava-se digno de trajar a veste nupcial aquele que já tinha conseguido desenvolver virtudes, como a pureza, a mansuetude, a bondade, que caracterizam, melhor dizendo, os verdadeiros cristãos. Agora, cuidado, não é porque estamos bem vestidos com roupas caras, roupas de grife, que já adquirimos tais virtudes. Vestidos com roupas simples, mas com o coração puro, vale muito mais do que vestidos com roupas de grife
e estar com o coração duro. O que Jesus estava querendo dizer é que aquele que estava sem a túnica deveria buscar o seu aprimoramento íntimo, fazer a sua reforma moral. O silêncio do convidado sem a túnica sugere a necessidade de silenciar o passado em prol do bem. Pés e mãos amarrados significa não continuar errando por um tempo. No entanto, gente, não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para fazer parte do banquete celestial, tampouco vestir roupas caríssimas. É preciso, antes de tudo, ter o coração puro, cumprir as leis de Deus. Entretanto, são poucos os que guardam e aplicam essas leis com proveito, motivo pelo qual poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus, e este é o motivo que leva Jesus a falar: chamados haverá muitos, pouco, no entanto, serão os escolhidos. Nós estamos sendo convidados para esta festa. Estamos preparados ou iremos inventar uma desculpa? Estamos indo pelo caminho da porta estreita ou da larga? O que isso significa? Mateus registrou no capítulo 7, versículos 13 e 14 o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz e quão poucos a encontram. Gente, porta estreita simboliza a difícil caminhada do espírito em busca da luz, do bem, da paz. A porta larga simboliza o roteiro fácil do espírito pelo caminho do erro e da perdição. Mas aqueles que escolherem a porta larga, o tempo e a dor farão um convite fraterno para que sigam pela porta estreita por conta da misericórdia divina. Então, a porta estreita é o único caminho que nos levará a Deus. Pode até parecer que é o mais difícil, mas nós não podemos procurar o caminho mais fácil e muito menos querer cortar caminho. Temos que seguir o caminho reto do bem. Portanto, mentir, trapacear, enganar, trair, roubar, furtar, matar, parece ser o mais fácil, mas no fim das contas não é. Essa é a porta larga. Temos que seguir pela porta estreita, caso a gente queira participar desta festa junto com Jesus. Tudo bem? A semana que vem nós continuaremos esse capítulo. Coragem, fiquem com Deus. Tchau!